No programa de hoje, você vai acompanhar a entrevista que fizemos com o professor da UFRN na área da ciência política, Daniel Menezes. Ele que é especialista nesta área de pesquisas eleitorais e vai nos trazer uma visão geral em relação ao quadro político-eleitoral nacional no que diz respeito às eleições para a presidência da República. E vamos também, você vai acompanhar também aqui no nosso canal no YouTube, vamos também trazer informações sobre como você pode fazer para entender, compreender melhor as pesquisas eleitorais. E agora falando especificamente sobre os candidatos a presidente, né? Alguns dos principais que têm aparecido na pesquisa, você tem se posicionando bem à frente o ex-presidente Lula, depois você tem na sequência, de maneira geral, nas pesquisas, o atual presidente Bolsonaro, e aí vem Ciro Gomes, ainda na casa abaixo dos 10%, e a Simone Tebet, que geralmente está entre 1% e 2%, né? E aí eu gostaria de um comentário seu, né? Como é que você tem avaliado, recebido essa sequência de números que vem de várias pesquisas, você como analista, com muita experiência também, até em realizar e fazer pesquisa, né? Quais são as considerações iniciais que você pode dizer em relação a esse quadro eleitoral, político-eleitoral que a gente está vivendo no Brasil de hoje? Eu aprendi trabalhando cerca de 15 anos com pesquisa eleitoral, né, até me tornar professor da UFRN, a gostar bastante do prognóstico via a avaliação de governo. Não é? É preciso levar em consideração o fato de que o eleitor, quando há essa perspectiva de um dos participantes do pleito poder renovar o seu mandato, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: ele se pergunta assim, vale a pena manter esse candidato ou não vale? Não é? Nesse sentido, então, a reeleição, não é? Quando há um candidato em perspectiva de reeleição, a eleição ela é sempre plebiscitária, não é? É E muito aí, um julgamento do governo, né? Porque antes, isso, se a pessoa nunca tinha chegado naquele cargo, ela pode até ter chegado gerando uma expectativa, mas aí hoje, depois de eleito, não é, a minha vida mudou, a minha vida melhorou, né? A vida das pessoas do país melhorou ou não, né? A partir daí é que isso, começa a nascer como é que a pessoa vai votar, né? isso. E o eleitor, de uma forma geral, ele tem ele tem as suas urgências cotidianas, né? Então ele presta, ele desenvolve o seu trabalho, ele tem as suas contas, ele tem os seus problemas, né? E ele não tem tempo, não é? E o que não significa demérito, ele não tem tempo para fazer uma grande avaliação do governo ou do processo eleitoral. O eleitor, normalmente, ele atua por atalhos informacionais, né? E esses atalhos dizem respeito, sobretudo, às suas condições de melhoria ou não de vida. Né? Então, o eleitor, o que, é que ele faz normalmente? Nesse processo, por exemplo, agora que a gente tem um dos competidores se apresentando como possibilidade de renovar o mandato. Ele vai perguntar o seguinte: minha vida melhorou nesses 4 anos? O que foi que aconteceu comigo? Né? E aí, diante desse raciocínio, ele pensa: vou manter o governo. Esse governo é bom. Ou então ele atua assim: não vou manter o governo. Esse governo não foi bom para mim. Né? E aí, na medida em que ele reprova o governo, aí sim ele vai procurar um outro nome. Né? E aí, quando você Então, tem uma eleição como essa agora, que você tem, por exemplo, o ex-presidente Lula concorrendo, que já governou o Brasil, e o atual presidente Bolsonaro, que está ainda governando o Brasil, né, aí me parece que já vai para uma comparação, né? Como é que era a minha vida no tempo do governo do ex-presidente Lula? Como é que está sendo a minha vida hoje? Ela melhorou ou piorou? Daí eu acho que você tem a configuração do voto, né? isso. Tanto é que uma pergunta que é muito feita em pesquisa eleitoral é sobre a sua percepção sobre melhoria ou não de vida. Né? Então, há várias formas de construir um prognóstico com relação à eleição, condições econômicas, condições de inflação,
desemprego, não é? Mas uma que eu gosto bastante, que também é bastante utilizada, é com relação à avaliação de governo. Ela é simples de olhar, não é? E a partir da avaliação de governo, você consegue construir uma percepção sobre se os eleitores, em sua maioria, irão manter o governo ou se eles vão fazer o processo de troca. E aí é um número mágico, vamos dizer assim, que é bem significativo nessa perspectiva. Que número é esse? É olhar para a pesquisa e ver se o presidente ele atingiu 40% de ótimo e bom. Na medida em que ele atinge 40% de ótimo e bom, a probabilidade dele de se reeleger é bastante significativa, não é? No caso de Bolsonaro, por exemplo, conforme as pesquisas, ele atua ali, está atuando ali, né, está recebendo ali uma quantidade de opiniões com relação aos respondentes, que está gravitando entre 30% de ótimo e bom. Não é? Com esse número, ele não consegue se reeleger. Não é? Ele não O consegue se prognóstico, reeleger. então, é para que ele não consiga se reeleger, né? Quando você pega, por exemplo, a margem de erro do próprio presidente da República, quando você pega a avaliação ruim do governo, né, por todas as pesquisas que a gente tem observado, né, a expectativa é de que não haja a concretização dessa reeleição. Isso, porque quando o eleitor avalia mal, dificilmente ele vai votar no governo. Ele vai procurar outro candidato. Não é? Então, como ele tem uma avaliação negativa muito significativa e uma rejeição extremamente elevada, né, uma rejeição proibitiva do ponto de vista da possibilidade de reeleição, hoje é muito difícil. Né? E aí é um dado que é interessante também, que normalmente esse prognóstico ele funciona, ele é de difícil reversão a partir dos 2 meses nesse prazo aí em que a eleição começa a se avizinhar. Não é? Então, é muito pouco tempo para você conseguir reverter uma avaliação negativa. Por mais Né? que se aumente Auxílio Brasil, que se prolongue algumas coisas, que se dê mais benesses para a população, né, numa tentativa desesperada, eleitoreira, né, como tem se colocado, se observado, né, porque poderia se ter feito antes, não fez, está se fazendo agora, né, algumas dessas concessões, até em relação a impostos, com prazo, com dias contados até dezembro, né, e me parece que eu não sei, queria ouvir sua avaliação, né? Que isso não está tendo tanto efeito como alguns imaginavam que teria para impulsionar ou catapultar o presidente da República. E a gente tem uma coisa que é a seguinte: primeiro, os programas sociais eles estão muito relacionados à figura de Lula, não é? Então, se Bolsonaro, por exemplo, vier a dizer que Lula vai acabar com o auxílio ou com Bolsa Família, dificilmente alguém vai acreditar, né? Exato. Dificilmente alguém vai ver verossimilhança nesse tipo de afirmação, né? Isso. No caso de Bolsonaro, o que acontece? Me parece existir uma percepção de que basta dar o dinheiro que a coisa vai se resolver, quando, na verdade, conforme estudo do professor André Singer, cientista político da USP, as condições da melhoria de vida, da, da, das faixas de renda das classes E, D e C durante o governo Lula, essas melhorias não vieram apenas dos programas de transferência de renda. A principal transferência de renda durante o governo Lula foi o aumento de salário. Não é? Então, o eleitor ele não vai olhar só para o dinheiro que está caindo, ele vai olhar para as suas condições de vida. Não é? E E olhar aí, certamente ao seu redor também, né? E eu fico sim, sem imaginando, dúvida. por exemplo, por mais que se aumente o Auxílio Brasil, que se estenda e se faça muitas promessas nesse período da campanha eleitoral, mas se você observar, a quantidade de pessoas nas ruas, morando nas ruas, é tão grande. E eu penso, e aquela política pública vai chegar a tempo para aquela pessoa, né? Esse Auxílio Brasil, né? O próprio Bolsa Família, que foi transformado em Auxílio Brasil, ele vai chegar a tempo para socorrer aquela pessoa, e aquela pessoa vai voltar, né? Ou seja, os impactos, inclusive econômicos, né, na vida das pessoas e os que as pessoas observam
né, ao seu redor, eles levam um tempo, né, para processar, não é E, rápido nesse curtinho espaço da eleição, né? e o eleitor ele tem uma capacidade reflexiva. Com os seus atalhos de informação, ele tem uma capacidade reflexiva. Né? Eu vi uma frase dita por um entrevistado numa matéria ontem da Folha de São Paulo que eu achei significativa. Perguntado se um eleitor do interior da Bahia, perguntado se ele iria mudar, ele falou que ia votar em Lula, e o repórter pergunta se ele iria mudar o voto em face do aumento do auxílio. Aí ele apresenta a seguinte resposta: o auxílio chegou agora, pela proximidade da eleição. Por que ele não deu esse auxílio, por exemplo, no ano passado, quando a gente estava sofrendo da mesma maneira já com dificuldade de se alimentar, de prover outras necessidades, não é? Então, o eleitor ele tem uma capacidade reflexiva que não se resume apenas ao dinheiro que está caindo na conta dele, mas a sua percepção de melhoria de vida, não é? E Perfeito, aí há uma perfeito. incompreensão do que significou a ascensão de melhoria de vida de determinadas classes sociais durante o governo Lula, porque essa ascensão ela não passou apenas pela transferência de renda, né? E mesmo essa transferência de renda, né, ela estava condicionada a um conjunto de políticas que, com a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, essas políticas foram canceladas, elas foram postas de lado. Vou só citar um exemplo, né? Existia uma condicionalidade, por exemplo, com relação ao Bolsa Família, que dizia respeito à apresentação da caderneta de vacinação, o que nós não temos mais, né? Esses problemas de cadastramento de famílias têm a ver com a forma como esse governo, ao implementar esse auxílio, desconsiderou o cadastro que vinha já do Bolsa Família, né? Então, há um conjunto de problemas aí estabelecidos, né, que acaba por subestimar a capacidade reflexiva dos pobres. Verdade. E tem um outro fator importante também, professor Daniel Menezes, que é professor da UFRN e também tem uma vasta experiência com pesquisas eleitorais. Estamos aqui avaliando, né, como entender, analisar, interpretar de modo geral uma pesquisa eleitoral e também falando sobre as eleições de 2022 para presidente da República. E aí ele pergunta o seguinte, professor Daniel, você falou uma questão importante que é na hora que o eleitor avalia um governo e avalia esse governo como ruim, portanto quer mudar, escolher um outro candidato, né? Bolsonaro tem essa avaliação ruim, que fica ali de ótimo e bom, batendo no máximo nos 30%. Então, esse outro eleitor tende a escolher um outro candidato. Uma boa parte se manifesta, né, que é a maior parte, pelo que as pesquisas mostram, em favor do ex-presidente Lula, porque avaliou como muito positivo o governo dele. Mas uma outra parte, digamos assim, é aquela que tem uma rejeição à figura do presidente Lula e à própria figura do Partido dos Trabalhadores. Esse eleitor se manifesta, digamos assim, a favor de um candidato como Ciro Gomes e de outros, ou não? E quando a gente pensa nessa história da terceira via, por que é que ela não vinga? As eleições no Brasil elas foram sempre estruturadas por dois polos, né? E não há nenhum problema nisso. A gente escuta muito e lê muito nas redes sociais, nos jornais, a apresentação da polarização como se ela fosse algo ruim. E não é, Que é né? ruim é a violência, Em né? polarização, quando nós falamos em polarização, nós estamos falando na apresentação de projetos distintos. Não existe política não polarizada, né? Porque fica a impressão de que há um caminho universal, sem contradições, em que esse caminho atenderia a todos, né? Seria um caminho superior que superaria a polarização. Esse caminho não existe. Então, há E o que é perspectivas. engraçado é que, o que é engraçado, abrindo parênteses, Daniel, é que há algumas pessoas que às vezes criticam, essa polarização, está muito polarizada, eu não gosto disso. Mas na hora que vai dizer em quem vota, fica entre os dois candidatos, não se manifesta a favor de um terceiro. É estranho Isso. isso, né? Então, assim, o que nós temos na política é a composição de projetos, né? Projetos legítimos. Essa polarização ela começa a ser problemática, vamos dizer assim, quando ela começa a ser construída na medida não de derrotar o seu oponente, mas de, mas de
eliminar o seu inimigo, não é? Então, nessa condição, vamos dizer, por exemplo, Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, né, no livro Como as Democracias Morrem, Morre. nessa condição específica, aí sim, esse processo de disputa, ele começa a ser gerador de uma corrosão com relação ao funcionamento da democracia. Mas a polarização, ela é positiva. E de 89 para cá, o que é que nós tivemos objetivamente? O Brasil dividido em dois polos, não é? Primeiro com Collor ali e Lula, e posteriormente o PT começa ali a rivalizar com o PSDB num processo de estruturação da disputa durante as eleições presidenciais. O que nós tivemos em 2018 foi a ocupação desse polo, que até então era do PSDB, né, pela extrema-direita, a partir do seu candidato, que é Bolsonaro. E essa polarização, nesses termos de 2018 para cá, irá se repetir agora em 2022. Não é? Então, é improvável que uma terceira via, uma terceira força, ela consiga sobrepujar essa disputa entre esses dois polos. Eu não acredito que isso venha acontecer. Perfeito. E já caminhando assim para finalizar, né, qual é a sua avaliação, né, o seu palpite como analista político, como pesquisador, como professor, né, e com a experiência que tem de realização de muitas pesquisas, né, analisando esse cenário nacional, há uma tendência de fato para que a eleição seja definida no primeiro turno, ou é muito difícil que isso aconteça e a eleição vá para o segundo turno? E se for para o segundo turno, aquela frase que todo mundo geralmente fala assim: ah, segundo turno é uma outra eleição. Isso é verdade? Primeiro, normalmente, do ponto de vista da repetição desse processo do primeiro para o segundo turno, quando a gente olha o grosso das campanhas, normalmente o segundo turno não é uma nova eleição. Né? Não apenas do ponto de vista presidencial, como também das disputas para o governo do Estado, ou mesmo para as prefeituras em que essa disputa ocorre através de dois turnos. Né? Então, normalmente, quem entra no segundo turno na frente ganha a eleição. Né? Então, não há uma renovação da campanha no sentido de tudo começar do zero, né? E a gente ter uma nova disputa eleitoral. A coisa não funciona assim. Eu acredito basicamente em dois cenários. Né? Ou a gente vai para o segundo turno, ou então o segundo turno ele é antecipado. Né? Há um esvaziamento das outras candidaturas, né? Ciro Gomes, Simone Tebet e outros, né? E outros nomes, e no final das contas, essa disputa que aconteceria no segundo turno já vem logo para o primeiro turno. São dois cenários que eu acredito que são possíveis de acontecer. E como aos poucos vem acontecendo, né? Quando você tinha antes outras pré-candidaturas, como foi a de João Dória, a de Sérgio Moro, a de... Acho que tinha mais uns 3 ou 4 nomes, né? Tinha o Janones, à medida que eles vão ou desistindo, saindo do cenário, né? Ou mesmo o eleitor dele, ele não vai ganhar mesmo, eu vou voto útil, né? Eu vou votar naquele outro candidato que é mais parecido com quem eu queria, mas eu sei que ele não vai ganhar, então eu vou votar naquele outro candidato. Então, digamos assim, os demais vão desidratar, ou vão desistindo, ou vão desidratando na reta final, e faz com que os dois primeiros, cada um cresça um pouco mais, mas talvez ainda mantendo as diferenças de um para o outro, né? Isso. É possível que uma parte do eleitorado pratique já no primeiro turno voto útil, né? É possível. Né? O que é basicamente voto útil? Você tem candidato A, B e C, você queria votar em C, mas C não é competitivo, e aí você deixa C e escolhe entre A e B. É possível que esse comportamento se desenvolva. E o seu palpite é que nós teremos a eleição presidencial definida no primeiro turno ou vamos para o segundo turno? Eu Presidencial. acho, eu acho que nós teremos segundo turno, né? Mas eu não descarto aquele outro cenário que eu estabeleci anteriormente. Perfeito. Há alguma dúvida de sua parte, dado o cenário eleitoral, a sequência de pesquisas de todos os institutos que você vem acompanhando, há alguma chance de reversão do quadro por parte do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho muito difícil a reversão,
pelo prognóstico que eu estabeleci anteriormente, né, e pelo prazo mesmo que nós temos, né? Há, sem dúvida alguma, uma certa melhora na economia, né, produzida pela antecipação de receita, por um conjunto de medidas que, em situações normais, elas não seriam aprovadas, né? Há uma certa antecipação daquilo que a gente cresceria em 2003, trazendo esse crescimento para 2023, trazendo esse crescimento para 2022, mas isso não atinge, por exemplo, os eleitores de 0 a 5 salários mínimos, ou atinge em menor proporção. Por quê? Por duas questões, acredito eu. Mesmo que exista o crescimento, a diminuição do desemprego, né? Essa diminuição não tem significado, mesmo quando a pessoa recebe salário, melhoria da condição de vida daquela pessoa, porque o salário não é suficiente, né? Para ela conseguir comer, para ela conseguir pagar um aluguel, alguma coisa desse sentido. E a inflação dos alimentos, a inflação, de uma forma geral, sobre os pobres, ela é muito alta, ela é muito mais alta do que a inflação, por exemplo, para uma pessoa que ganha mais de 5 salários mínimos. E o grande grosso da população vive nessa faixa, de 0 a 5 salários mínimos. Então, eu acho muito difícil, porque você não tem melhoria significativa sobre uma grande camada da população. Muito bem, eu quero agradecer a participação do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento da Ciência Política, Daniel Menezes, também com vasta experiência em pesquisa político-eleitoral. Muito obrigado pela sua presença e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Legal, Robson, muito obrigado pelo convite e digo que estarei sempre à disposição de você e dos seus telespectadores. Obrigado, professor.